E aí pessoal, aqui quem fala é o Vitor, estamos aqui com mais vídeo para o nosso canal. E hoje pessoal, vamos dar prosseguimento à nossa série Slow Run, onde nós tentamos desenvolver uma linha de raciocínio para melhorar o nosso jogo, nosso nível de jogo, né? Então, estamos aqui com 916 de rating. No último vídeo a gente conseguiu ganhar a partida, né? Foi uma partida tanto interessante. E vamos ver o que tem pra gente hoje, né? Vamos já puxar a nossa partidinha, não de 10 minutos, de 15 mais 10, pra gente justamente ter mais tempo para pensar, né? Então vamos lá, puxar a partidinha e vamos ver o que vai ter pra gente hoje, né? Caímos aqui de pretas contra o Vaziv Babayev, o jogador lá do Azerbaijão. Tá bom, jogou em 4, vamos jogar em 5, né? Que é o tradicionalzão que a gente está acostumado e vai jogar com o bispo em C4. E eu vou jogar cavalo C6, porque eu quero que ele jogue cavalo F3. Para jogar o cavalo F6 e meio que entrar no... querer que ele entre numa linha do, do ataque fegatelo ou então do frango frito, né? Que as pessoas conhecem mais popularmente, né? Então eu quero que ele jogue cavalo F3 pra eu jogar cavalo F6 e ele jogar cavalo G5. E a gente entrar nessas linhas. Tá pensando, mas é bem natural ele desenvolver o cavalo, né? E aqui os jogadores eles fazem um pouco mais, né? Isso que é pensar, usar o tempo deles, né? Você tem que usar o seu tempo, né? Porque senão você não vai conseguir jogar bem. Porque você não está pensando, justamente. Eu vou jogar o cavalo F6 e eu quero que ele jogue o cavalo G5 para eu mostrar para vocês como você pode se defender contra esse tipo de ataque, né? E vamos ver se ele vai jogar o cavalo G5 ou não. É bem comum que o pessoal dessa faixa de hate jogue, e ele não jogou. Parece que o pessoal não quer jogar só porque eu tô gravando, né? Tudo bem. Jogou o cavalo C3, então a gente vai seguir só nas ideias naturais da italiana, né? A gente acabou entrando aqui no jogo italiano. Vamos seguir com o bispo em C5, só desenvolvendo. E a italiana, eu confesso que eu não estudo muito ela, né? Só que a italiana, ela é muito parecida com a Rui Lopes, né? A única diferença é que o bispo, ele tá em C4 ao invés de B5, né? O bispo das brancas. Então tem muitas ideias que se repetem, né? E aí eu vou mostrar para vocês uma ideia típica que eu costumo fazer dessa italiana de pretas. E aí você pode tentar aplicar nessas partidas que a ideia é bem temática, né? Eu vi essa ideia no vídeo do Nakamura, né? Então, se ele tá jogando, né? Então não deve ser ruim, certo? Então vamos lá, vamos ver como é que ele vai seguir. Eu acho que ele deve estar calculando cavalo também 5. Aí eu jogaria cavalo também 5 e ele jogaria D4. Bispo D6, D. Tomei 5 e eu tomaria de bispo. Mas é claro que o lance mais natural aqui para ele seria rocar, né? Simplesmente. Rocou, né? Até agora tá seguindo uma teoria bem normal, né? E agora eu vou rocar também. E agora chegamos ao nosso primeiro impasse que eu gostaria de falar com vocês. O bispo, né? Na italiana, o bispo de casas brancas, das peças das brancas, é muito importante, né? Então as peças brancas não querem perder o bispo de casas brancas, certo? Isso é uma ideia para as brancas, certo? As pretas, em contrapartida, elas querem ganhar o bispo de casas brancas, das peças das brancas, né? Por quê? Porque esse bispo é muito importante para a estratégia das brancas, certo? E aí eu iria mostrar para vocês como é que eu
gostaria de fazer para tentar ganhar esse bispo, mas aparentemente ele já quer me entregar, porque ele jogou o bispo B5, né? Que não é um lance útil, né? Porque ele tá movimentando uma peça que ele já movimentou antes, certo? Tudo bem que você pode falar, ah, Vitor, a gente não tá mais tão na fase da abertura assim, tá quase no meio do jogo, né? Onde as peças podem se movimentar mais de uma vez, porque não vai ser uma coisa tão imprecisa quanto na abertura. Na abertura a gente não pode dar esse luxo para nós mesmos, né? E ficar movimentando uma peça mais de uma vez. Só que a grande questão é, esse bispo não faz mais sentido agora em B5, né? Ele só tem uma ameaça, que é tomar meu cavalo e pegar o peão depois, certo? Mas ele perdeu um tempo inteiro, né? Eu posso simplesmente defender meu peão, e se ele tomar meu cavalo, é ruim para ele. É ruim para ele tomar meu cavalo, né? Eu tô defendendo ali meu peão. Se ele tomar, eu vou tomar com o peão de bi, e aí eu acho que eu já estou melhor nessa posição. Porque primeiro, se ele tomar, né? Eu vou estar com um par de bispos. Segundo, o meu peão em C6 vai limitar muito o cavalo dele, que está ali em C3, né? O cavalo não vai poder pular com tanta facilidade, né? Então, essa tomada do meu cavalo, a única coisa que ele vai poder dizer é: eu tô quebrando a estrutura dele, mas eu acredito que seja melhor para mim, né? Então, às vezes, até os peões dobrados têm uma vantagem para você, né? Mas como provavelmente ele não vai seguir uma linha de pensamento tão natural nessa partida, eu imagino que eu vou ter que explicar mais na análise mesmo, certo? Porque a partida aqui já parece que tomou um rumo bem diferente do que é o tradicional, né? Como é bem perceptível já. Bom, ele ameaçou meu bispo de Casas Pretas. Eu não quero entregar esse bispo, mas eu tô tentando tomar esse peão. Porque se eu tomo, ele manda esse. D3, né? Aí eu tiro o cavalo, tomo meu bispo, quebra minha estrutura. Aí ele toma, eu tomo, vai cair o peão aqui, né? No final. Hum. É porque se eu jogar esse, aí esse. Eu volto o cavalo. Aí ele toma, eu tomo. Ele toma, eu tomo e toma aqui no final. Mas eu tenho dama D4. É, eu tenho dama D4 no final da linha. Mas eu acho que eu vou seguir uma linha bem tradicional. Eu vou jogar bispo B6 mesmo. Aquele peão dele segue caindo, né? Então não deve ter muitas preocupações. E agora sim, se ele deixar, eu vou tomar o peão, né? Ele tem que tomar alguma providência agora, neste exato momento. Tomou meu bispo, eu vou tomar. E se ele tomar meu cavalo, aí tá ficando bem complicado já pra ele, né? Não tomou. Agora eu vou jogar o bispo em G4 e eu ameacei cavalo D4, né? Que eu acho que ganha o material. Ou no mínimo eu vou quebrar a estrutura do rei dele, né? Que eu tô ameaçando o cavalo D4, que além de ameaçar duas vezes o cavalo em F3, eu tô ameaçando o bispo também, né? E aí vai ficar difícil a situação. Vamos ver. Vamos ver o que ele vai fazer. Tá ali com 11 minutos e 23 segundos, mas eu acho que eu já tô melhor nessa posição, certo, pessoal? Na minha percepção, né? Eu queria mostrar um plano básico que daria pra você fazer na italiana e eu vou mostrar na análise, né? Mas infelizmente na partida mesmo não deu pra fazer. Mas não tem nenhum problema, a gente vai mostrar na análise também. Tá aqui com 10 minutos e 50 e poucos segundos, né? Eu acho que ele vai jogar bispo G5, cravando meu cavalo. Mas aí, ó, imagina.
Eu não consigo pegar minha peça aqui pra mostrar. Se ele jogar bispo G5 e eu jogar cavalo D4, ó, bispo G5, eu jogo cavalo D4, ameaça o bispo, né? Ele não pode tomar aqui e tacar na dama, claro. Se eu jogar esse, ameaça o bispo, ele vai movimentar o bispo, seja lá pra onde for, e eu vou jogar cavalo E6. Primeiro que eu já tô combatendo essa cravada. E se ele voltar o bispo pra H4, aliás, eu tô pensando aqui. Eu posso jogar H6, bispo H4. Cavalo D4 ameaça o bispo. Bispo sai. Cavalo E6, eu tô pensando em jogar. Porque como o bispo tá em H4, ele não controla mais a casa de F4. Então eu vou poder botar uma peça ali. Então me parece um tanto interessante. Mas o que eu vou fazer? Quando eu vou jogar esse, não vou jogar esse H6 agora, porque se eu jogar H6, talvez ele possa tomar meu cavalo, né? Então, primeiro eu vou jogar cavalo D4, ameacei o bispo. Ele só tem uma casa pro bispo, né? Que é bispo C4. Eu já posso quebrar a estrutura dos peões dele já, né? Nossa, já deve ser bem catastrófico já, né? Inclusive, por que não? Eu posso jogar bispo toma F3 primeiro, né? Pra depois jogar o H6 e o cavalo E6. Caraca, a posição tá ficando realmente complicada de se avaliar. Eu não sei o que ele tá pensando. Ele tem que defender o bispo, né? A não ser que ele vai jogar bispo toma F6 intermediário, mas aí já tá perdendo o peão, né? Só nessa brincadeira. Aliás, não, bispo toma F6, dama toma F6, aí ele tira o bispo e vai cair o peão, é. Isso mesmo. E ali começou a contar o tempo dele de desistência. Será que ele percebeu que azedou? Mas não sei se azedou tanto assim, né? Eu acho que dá pra continuar jogando, né? Ele vai continuar jogando. Não tem nenhum problema assim muito grave ainda. E pode acontecer muitas vezes isso nas suas partidas. Às vezes seu adversário não cometeu nada de grave, mas os pequenos erros eles vão se acumulando e aí vai criando uma avalanche, né? A bola de neve vai crescendo. E aí acaba que no final vira um problemão, né? Que, cara, vamos lá, vamos tentar sugerir um lance pra ele. Ele teria que jogar bispo C4, né? Essa é a sugestão pra ele. Bom, aqui eu acho que eu vou fazer o seguinte. É... Bom, sabe o que é engraçado? Eu não preciso lidar com essa cravada agora. Porque, como é que ele se livra dessa cravada? Joga na H3. Só que jogar H3 pra ele é ruim. Porque se H3 eu tomo de cavalo com cheque, ele toma de peão e cai o peão de H. Então eu vou deixar essa pressão aí, né? É interessante. Mas ele pode estar preparando um C3 aqui em cima de mim. Eu não vou gostar. Mas tudo bem, eu vou jogar H6, tá ameaçando o bispo. E no momento que ele jogar o C3, que provavelmente ele vai jogar, eu tomo de bispo lá o cavalo primeiro, pra quebrar primeiro a estrutura. E aí depois eu coloco o cavalo em E6. É isso que eu vou fazer. Parece lógico. Eu acho que se ele jogar bispo H4, vai me dar muito mais possibilidades de me aproveitar na posição. Tomar meu cavalo é muito ruim, né? Já perde um peão. Ele tem que tirar o bispo. Pois ele tem que tirar o bispo deixando na diagonal ali de onde ele já está, né? Colocar o bispo em H4
mantendo a cravada não é legal. Eu acho que não é legal, né? Na minha percepção. É, tá ficando complicado aqui a situação. Vamos ver como é que ele vai reagir aqui a isso. E não parece que a posição tá tão ruim assim, né? Ele tá com o rei protegido, tem umas peças desenvolvidas, né? Ele só tá tendo que lidar com algumas coisas, mas isso aí já tá dando um problemaço na posição, né? E aí, difícil defender. Eu não sei nem que lance eu sugeriria pra ele. Eu iria sugerir aqui pra ele. Acho que bispo D2, assim. Talvez seria o menos pior. Eu tô ameaçando o bispo dele agora, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Tá pensando aqui. E parece que não vai ficar muito fácil a situação pra ele. Vamos lá. Aguardando aqui o lance. Ele realmente tá pensando, só que é aquela coisa, né? Você tem que pensar quando você tem possibilidades de, né, desenvolver um bom jogo. Quando você tá perdido, e é incrível, né? Porque a gente tava na abertura ainda. E tipo assim, é raro que uma pessoa fique já pior desde a abertura, né? Mas por quê? Vamos lá, fez o rock, ele mandou o bispo B5, é um lance desnecessário, né? Por que que ele não fez algo mais importante pra posição dele? Fui lá defender meu peão, né? Que é a única ameaça que ele tem. E aliás, o D6 é um lance que eu já quero fazer pra abrir o meu bispo de casas brancas, né? Aí vai lá e manda o cavalo A4, que é mais um lance desnecessário. Né? Eu simplesmente voltei meu bispo. Foi lá, tomou. E mandou o D3, que também parece ser um lance natural pra ele. Eu mandei o bispo G4 e eu acho que aqui ele tem que jogar H3. E aí ele ignorou isso, jogou o bispo G5. Né? E aí levou o cavalo D4 já. E aqui a situação já tá começando a ficar bem complicada. Porque a qualquer momento eu posso abrir o rock dele. Ele voltou o bispo para C4. Eu joguei H6. E agora ele tá aqui. Nessa posição onde ele já pensou, acho que mais de 2 minutos. Né? O tempo dele tá indo embora. E não parece ter uma solução muito prática para ele, não. E tá rodando ali o tempo de desistência já. Bom, já tá uma situação um pouco complicada aqui para ele, né? Mas eu vou dar um braço a torcer para ele porque ele não cometeu um erro grave, né? Ele não cometeu nenhum erro grave, né? Ele só desenvolveu as peças, protegeu o rei e teve algumas coisas que ele fez que foram desnecessárias na abertura que acabaram deixando ele no meio jogo com um pouco de desenvolvimento, né? Porque ele não conseguiu acompanhar os meus lances. Eu digo, não conseguiu acompanhar minhas ameaças. Eu tô ameaçando uma coisa, só que ele não, ele tá tão mal desenvolvido porque ele fez tantos lances necessários que ele não consegue acompanhar a ameaça, defender a ameaça. Né? Eu acho que até ele conseguiria com aquele H3, mas ele acabou ignorando essa ameaça do cavalo D4. E aí agora vai ficar numa situação complicada já, né? Mas eu não diria perdido, eu diria complicado, né? E aqui o tempo dele tá indo embora e eu acho que ele não vai voltar mais não, hein? Eu acho que é daqui pra análise. Tudo bem. Fazer o que, né? Então, estamos aqui próximos aos 1000 de rating, né? E tá bem difícil, assim, a gente achar uns erros graves, né? Eu achei que a gente ia encontrar muito mais erros nesse começo. Mas, por enquanto, assim, quem tá cometendo um erro aqui na série sou eu, né?
vários, né? Como vocês podem estar percebendo aí nos vídeos. Então, a galera tá mostrando que o xadrez está evoluindo mesmo, né? E eu acho que ele não vai voltar mais. É, eu acho que é daqui para análise mesmo. Então, acabou acabando o tempo dele, né? Chegamos aos 950 de rating, né? Rumo aí aos 1000 de rating, né? Estamos quase chegando no primeiro milésimo de rating, né? E agora vamos lá para nossa revisão da partida. Vamos ver como é que a gente jogou, certo? Também quero mostrar um pouco das ideias da abertura italiana para vocês, certo? Vamos lá. Bom, pessoal, voltamos aqui e fizemos a maior precisão da nossa série até agora, né? Fizemos 98,4 de precisão, certo? Só que aqui, né? Vamos lá, vamos ser realistas. Os meus lances foram muito fáceis de serem feitos, porque como ele errou, é muito fácil você lidar com o erro. Por exemplo, até agora, na abertura, estão sendo lances naturais. E aí, por exemplo, chega um momento que ele joga esse lance. Aí eu penso, D6 é natural porque eu defendo meu peão, né? Ele faz esse lance. Aí eu não quero quebrar minha estrutura, então eu jogo bispo B6. Então, a partir daqui, eu acho que eu não cometi mais erros, né? Então, assim, é fácil que a minha precisão seja alta por conta disso, né? Porque eu só fui lidando com os erros dele e são lances não tão difíceis, né? Então, tudo bem. Só voltando aqui, fizemos 98,4, ele fez 86,6, também a precisão alta, né? Mesmo cometendo ali alguns erros. Não tivemos lances brilhantes, nem ele. Não teve lances excelentes para nenhum dos lados. Ele fez dois melhores lances, eu fiz 5. Ele fez dois lances excelentes, eu fiz 2 também. Ele teve um lance bom, não tive nenhum. Ele teve 5 lances livres, eu tive 4. Não tivemos imprecisão. Ele teve um erro, eu não tive nenhum. Ele não teve nenhuma chance perdida, eu também não tive. E não teve gafes para nenhum dos lados também. Então a única coisa que deu errado na partida dele foi esse um erro, né? Mas eu não. Eu desconfio, né? Vamos lá. Então, ele jogou o E4, eu joguei o E5, né? Entrando aqui na variante das aberturas abertas, né? Que falam. E mandou o bispo em C4, que tá dizendo que é a abertura do bispo, né? Que acabou transpondo para o italiano, né? Essa é a verdade. Joguei com cavalo C6, cavalo em F3 e eu joguei cavalo F6, querendo entrar nas linhas do ataque Fegatelo, que ele não quis entrar, certo? E não se preocupem, eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, já que o cara não quis entrar, nunca ninguém quer entrar. Eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo ainda, só que eu não vou mostrar aqui pela análise do chess.com. Eu vou mostrar pela análise lá do Chesses Pro, porque é bem melhor, né? A gente consegue usar as setas e é bem melhor o entendimento, certo? Jogou com o cavalo em C3, eu joguei com o bispo em C5, fez o roque. Eu fiz o roque. Até aqui, pessoal, tá tudo muito natural para a abertura italiana, certo? Eu vou explicar mais das ideias da italiana também no Chess Pro, que eu acho que é um pouco melhor. Ele jogou bispo B5, eu joguei o D6, cavalo A4 ameaçando meu bispo, né? Eu voltei meu bispo para B6, que não era o melhor. Talvez tomar o peão seja o melhor mesmo. Deixa eu ver o que o computador acha. O computador não tem medo de nada, né? Mas e se, por exemplo, D3, o que eu tô jogando? D3, cavalo F6, eu imagino, né? E aí toma meu bispo, eu tomo de peão, tomo o cavalo, retoma. E se toma, talvez dama D4 mesmo, né? O computador siga por essa linha. Deixa eu ver. O computador manda dama E2. Ah, e o computador prefere jogar com bispo toma F2, cheque. Vai atrás do rei, né? Interessante. No mínimo interessante, né? Ok. Ele tomou meu bispo, eu tomei de volta. E ele mandou o D3. Joguei bispo G4 e mandou o bispo G5, que foi o erro, né? Ele tinha que ter jogado H3 ali, né?
Ou esse lance que impede que o cavalo vá para D4, né? Tanto o H3 como esse lance, acho que impedem, né? Ele mandou o bispo G5, que levou o cavalo D4, ameaça o bispo. Jogou o bispo C4 única e levou o H6. Então perceba, eu tô fazendo os melhores lances, mas é porque são lances muito naturais. Então às vezes você é o seu pior inimigo, né? O cara de brancas, ele foi o pior inimigo dele, porque ele deixou o jogo fácil, né? Ele deixou o jogo fácil, né? Os lances foram fluindo muito naturalmente, né? E aí aqui ele acabou, acho que abandonando, né? Ele pensou, e aí acabou vendo que não tinha muita solução, né? E aí a gente jogou para 1750 e ele jogou para 1400, né? Até agora é a melhor avaliação que a gente já teve aqui na série, certo? Mas você pensa, aqui na conta eu tô com 900 de rate, meu desempenho foi para 1700, né? Então foi quase o dobro assim, né? Então foi uma coisa interessante você observar, né? Então agora eu vou para a análise do Chess Pro, né? Porque essa análise do chess.com é bem limitada, essa é a verdade, né? Mas é bom para a gente ver a precisão, né? Que a precisão eu acho que é um pouco melhor do que o Chess Pro. Então, vamos lá para o Chess Pro, vamos ver como é que foi a nossa partida e agora vamos fazer uma análise mais aprofundada, certo? Vamos lá, pessoal. Então, pessoal, voltamos aqui na análise do Chess Pro para a gente fazer uma análise um pouco mais aprofundada aqui da nossa partida, né? Então jogou E4, joguei o E5, seguiu com o bispo C4, cavalo C6, cavalo F3, cavalo F6 eu joguei, porque eu quero que ele entre nas linhas do cavalo G5, que é o ataque fegatelo, né? Ou como muitos gostam de chamar, ataque do frango frito, ou do fígado frito ainda por cima, né? Então tem várias maneiras de chamar esse ataque, mas ele consiste em jogar o cavalo em G5, ameaçando duas vezes agora o ponto de F7 com o bispo e com o cavalo. Bom, você querer adicionar um defensor, né, jogando dama E7, não vai funcionar, né? Porque quando você joga dama E7, ele vai simplesmente tomar ali, né? E você não quer tomar de dama, justamente porque você está entregando uma peça que é mais forte por uma peça dele que é fraca, comparada à sua dama, certo? Então não é tão interessante. Então o que é que a gente pode fazer nessa posição, né? Bom, a gente tem que entender que a gente tem que cortar esse ataque. E se a gente percebe que não consegue jogar o dama E7, qual é o último lance que sobra? D5, né? Porque eu estou cortando aqui o ataque dessas duas peças, certo? E aí, o nosso adversário tem duas opções, né? Três, na verdade. Ou ele tira o bispo do ataque, né? Que já não é tão interessante. Ou ele vai tomar de peão, ou ele vai tomar de bispo. Tomar de bispo é um erro, tá, pessoal? Porque eu vou tomar de cavalo, ele vai retomar de peão. Vou tomar em G5, tô ameaçando aqui, que vai quebrar o roque dele. Tomar aqui não é tão interessante, que eu vou ganhar um peão, né? Eu vou ganhar muito mais do que isso também, ó. Porque se ele toma, eu vou tomar, ameacei a torre, né? E aí, por exemplo, tira a torre do ataque, eu já tô ganhando esse peão. O computador nem gosta, mas olha a posição que o nosso adversário se encontra. Sem nenhuma peça desenvolvida e eu estou com vantagem material já, né? Então, até o computador não gostando do que eu fiz, a gente vai conseguir já ter uma certa vantagem aqui. O computador dá vantagem de 3 pontos já, né? Então não é tão interessante ele tomar de bispo aqui o nosso peãozinho. Então o lance para ele é tomar de peão, certo? E como eu falei para vocês, a ideia mesmo é cortar isso daqui. Então eu posso seguir pela linha de raciocínio que eu tenho que tirar esse bispo dessa diagonal, certo? Então eu vou lá e jogo cavalo A5. Por que eu estou dizendo as ideias ao invés só dos lances? Porque é mais fácil você decorar o cavalo A5, por exemplo, né? Porque qual é a ideia dele? Tentar tirar esse bispo dessa diagonal, né? E aí eu vou tirar essas duas casas que vão possibilitar o bispo de continuar aqui nessa diagonal, certo? Então é muito melhor falar isso do que eu simplesmente dizer, ah, você joga cavalo A5. Aí você vai se virar para entender por quê, né? E aí é mais difícil você aprender dessa forma. E aí o lance para ele é justamente o cheque com o bispo em B5, né? Aí eu vou jogar o C6, ele vai tomar, eu vou retomar, né? Ele não pode tomar, claro, porque o cavalo defende. E aqui tem alguns lances que podem ser feitos, né? Eu já vi jogarem dama F3, por quê? Porque eu não posso tomar o bispo, porque senão vai cair a minha torre.
né? Já vi jogarem bispo A4 e o mais natural, bispo D3, eu já vi jogarem também, certo? E aí, bom, aqui a gente pode seguir com a sequência bem natural. Por exemplo, o cavalo D5, ameacei o cavalo, ele volta o cavalo para F3 e bispo D6, estou preparando o meu roque. E aí vocês percebam que ele está com o peão a mais, só que qual é a grande questão? Eu estou muito melhor desenvolvido. Olha essa fileira de peças dele e olha como o meu jogo está aberto, principalmente para meus bispos, né? Olha essas diagonais, olha o que eu vou conseguir aprontar para cima do rei dele, né? E aí, esse peão a mais que ele tem vai acabar saindo caro porque eu tô com uma vantagem muito grande de desenvolvimento, né? Eu acho que essa vantagem é até um pouco melhor. O computador tá dando uma certa igualdade aqui, né? Tá dando 0,14 para as brancas, né? Mas é claro que é uma posição totalmente jogável, tá, pessoal? Não tem problema nenhum. Mas, se você quiser evitar o ataque fegatelo, tem como. Você nunca mais cair no ataque fegatelo, se você quiser evitar essa linha. É simplesmente quando você está aqui na fase inicial e você está percebendo que ele quer jogar o cavalo G5 quando você jogar o cavalo F6, é só antes de você jogar o cavalo F6, né? Antes de você jogar esse lance, você jogar o bispo em C5. Simples assim. Porque ele, primeiro, ele não pode jogar o cavalo G5 agora, que está entregando o cavalo, então já está errado por aí. E se você pensar, ele pode fazer isso depois, quando eu tirar o cavalo. Então vamos lá. Ele faz o roque, por exemplo. Aí eu jogo o cavalo F6. Ele não dá tempo de jogar o cavalo G5 para ameaçar F7. Porque aqui eu simplesmente roco. Então é por isso que eu tiro o bispo para C5 primeiro. Porque quando chega na posição do cavalo G5 eu faço o roque. E aí não tem tempo dele me atacar. E essa troca aqui, pessoal, é um erro grave, tá? Porque ele está trocando duas peças menores que vão ser uma grande falta no meio jogo dele, que é agora, por uma torre minha, que agora não está desempenhando um papel tão grande no meu jogo, né? A gente tem que lembrar que as torres elas jogam muito bem nos finais. Por quê? Porque geralmente nos finais as colunas já estão abertas, né? Já tem fraquezas que eu posso me aproveitar com as torres e assim vai. Mas no meu jogo, o que importa são as peças menores, né? E aí ele entregar essas duas peças menores pela minha torre não é tão interessante, certo? Se fosse um final, até daria para cogitar, mas aqui no meu jogo, com certeza, é uma coisa que é desvantajosa para ele, certo? Então a gente faz o rock e evita toda aquelas sequências chatas de lance que talvez você não queira lidar do ataque fegatelo. Mas eu gosto de jogar o cavalo F6 porque eu acredito na minha vantagem de desenvolvimento que eu vou ter depois, certo? E algumas vezes eu jogo também, né? Mas na grande maioria das vezes eu prefiro meu bispo C5, que é a opção mais sólida, certo? Então você já sabe como você pode instigar o seu adversário a jogar, né, o ataque fegatelo, porque aí você vai confiar na sua vantagem de desenvolvimento, ou você pode simplesmente evitar o ataque fegatelo jogando o bispo em C5, que também não é nada ruim, certo? Mas, pessoal, não foi nada disso que aconteceu na nossa partida, né? Ele seguiu ali com o cavalo em C3, eu joguei o bispo em C5 finalmente, ele fez o roque e eu fiz o roque, certo? E aqui eu quero falar um pouco das ideias para vocês, certo? Tanto na italiana quanto na Rui Lopes, certo? Analisando do ponto de vista das brancas, o bispo de casas brancas é uma peça muito importante para a estratégia das brancas, né? Porque é um bispo que controla essa diagonal, que aponta diretamente para o rei das pretas, certo? E quando a gente entende que as brancas querem buscar esse ataque ao rei adversário, a gente entende a importância desse bispo, certo? Para as brancas. Então, eles não querem entregar esse bispo com tanta facilidade. Em contrapartida, o que é que as pretas querem? Justamente tomar esse bispo, certo? E aí as pretas vão tentar criar uma estratégia para tomar esse bispo, certo? E aí que a gente chega num plano básico das pretas. Por exemplo, vamos ver, o nosso adversário seguiu com bispo em B5, não é tão interessante, né? Que tá fazendo o lance necessário, mas vamos dizer que ele jogou o D3, né? E aí a gente vai lá e joga. Aqui o computador tá falando H6, mas vamos seguir pela linha que eu quero mostrar para vocês, certo? Eu jogo aqui o A6, por exemplo. E aí, eu só dizer pra vocês, jogar o A6, concorda comigo que é muito vago
Você não tá entendendo por que que você tá jogando o A6. E aí eu quero mostrar pra vocês por que que o A6 eu vou jogar nessa posição, né? Ao invés do D6, que também é uma possibilidade, certo? Da mesma forma, né? Vamos analisar as ideias. Da mesma forma que ele quer preservar o bispo dele de casas brancas, porque é um bispo que olha para essa diagonal, eu também quero preservar o meu bispo de casas pretas, porque é o bispo que está olhando para a diagonal do rei dele também, né? E aí, vamos dizer que eu faço um lance natural como D6, ele vai lá e joga cavalo A4, porque agora ele vai ganhar o meu bispo, não tem onde esse bispo se esconder para não cair. Porque se eu jogar assim, ele vai ameaçar o meu bispo. Eu vou ter que jogar bispo em A5 e quando vier o B4, bispo B6, ele vai tomar o meu bispo, certo? Então não tem para onde esse meu bispo correr. E aí eu vou acabar perdendo o meu bispo, certo? Então aqui, por isso que eu jogo A6. Né? O computador até nem gosta, mas quando vier o cavalo em A4, eu vou esconder o meu bispo em A7, certo? E aí, por exemplo, ele segue naturalmente com. Eu tô só dando um exemplo aqui, né? Torre E1, que é um lance natural, certo? E agora sim eu posso pensar em jogar o D6. E aí você pode pensar, ah, Vitor, o que você quer com o D6? Né? Você pode pensar, ah, ele quer abrir o bispo, mas tem ideias mais profundas. Eu não falei que o bispo de casas brancas do adversário é uma peça muito importante e que as pretas querem ir atrás desse bispo? Então, o D6 é um lance que ajuda essa busca do bispo, né? Justamente por quê? Porque agora eu estou ameaçando o cavalo A5, que seria a mesma ideia que ele teria para ameaçar o meu bispo se eu não tivesse a casa de fuga, que é a A7, né? Mas aqui ó, agora eu estou ameaçando o cavalo A5, porque ele vai levar o mesmo tema. E aí eu vou conseguir pegar o bispo dele, certo? E aí, se ele for displicente e jogar um lance que não defenda, que um lance natural seria, por exemplo, o A3, para quando vier o cavalo A5 ele esconder o bispo. Mas, se ele acabar ignorando isso, por exemplo, jogando um lance que. Um lance, não vou dizer banal, mas é um lance de desenvolvimento ali, né? É um lance ok. Mas é só para mostrar um exemplo, né? Para vocês aqui. E eu vou lá e jogo cavalo A5 para justamente ir atrás do bispo, que é uma peça muito importante. E não tem para onde esse bispo se esconder. Porque se vier para cá, eu tomo. Se vier para cá, né? Tô ganhando a peça. Se vier para cá, eu vou tomar. E não pode vir para cá, porque tem um peão defendendo essa casa, né? Então aqui eu vou acabar ganhando o bispo dele, certo? E aí eu vou reduzir bastante as chances dele de vitória, já, certo? Então essa é a primeira ideia que eu queria mostrar para vocês na abertura italiana, certo? A questão de ir atrás desse bispo, certo? E aí eu vou trazer outro plano básico para vocês também, certo? Que pode acontecer bastante, né? Por exemplo, jogou aqui D3, aí seguiu com bispo D2. E esse plano eu vi justamente num vídeo do Nakamura, né? Que eu queria compartilhar com vocês. Então eu vou montar aqui uma situação que as brancas vão colaborar bastante, mas é só para mostrar para vocês o plano. Vamos dizer que as brancas seguiram aqui com bispo E3, que muitas das vezes pode acontecer, é um lance natural, certo? Aqui nessa posição eu gosto de jogar bispo A7. Porque eu quero que ele tome o meu bispo, eu quero que ele tome. E aí você pode estar pensando, Vitor, por quê? Por que que tu quer que ele tome o teu bispo? Porque eu quero ganhar a casa de F4 pro meu cavalo. Eu quero colocar um cavalo em F4. E esse bispo está atrapalhando, né? Então eu volto o meu bispo porque eu quero que ele tome. E essa tomada para ele eu não acho interessante, né? Aqui o computador está dizendo, bispo toma 7. Eu vou lá e tomo de torre. E agora percebe, eu já ganhei, ó, o espaço para colocar um cavalo ali. E qual vai ser o meu plano? Vamos lá. Vamos dizer que ele jogou um lance natural aqui, por exemplo. Ele foi lá, percebeu que eu tô ameaçando ganhar o bispo dele, ele vai lá e joga o A3 para poder voltar ao bispo. Tudo certo, né? Aí, por exemplo, eu vou lá e jogo o bispo G4, né? Perceba que eu ainda tenho as minhas ideias que eu mostrei para vocês, jogar o cavalo H5 e o cavalo em F4. Mas não tem pressa, tenha paciência, certo?
E aí, por exemplo, ele vai lá jogar o H3, ameaçando meu bispo, né? Eu não volto mais o cavalo, claro. Aí, por exemplo, eu volto o bispo para E6, né? Mas antes, por que que eu não vou tomar o cavalo? Porque esse cavalo é interessante que ele fique aí, né? Porque eu tenho a possibilidade de jogar o cavalo H5 sem que a dama dele tome o meu cavalo, certo? Aí vamos lá, vamos. Tô colocando aqui um cenário que as brancas vão colaborar muito, certo? Então eu já tô dizendo isso pra você, pra só pra mostrar a ideia, a posição dos sonhos que as pretas querem chegar, certo? Aí vamos dizer que ele tome, aí eu tomo, e aí vamos dizer que ele quer passar o cavalo, né? Que deve ser um lance natural. Não, não é. Mas vamos lá, só pra mostrar a ideia, né? Vamos colocar a dama E8. Porque eu quero passar minha dama para G6, quero apoiar essa passada no meu cavalo, né? E aí vocês vão vendo como é que as coisas vão se desenvolvendo, né? Por exemplo, joga C4, só para mostrar a ideia, tá? Então ignore. Dama G6, e aí olha o planinho chegando. Eu vou começar a ameaçar mate ali na posição dele, né? E aí, por exemplo, B4, segue, cavalo H5, né? Aí, por exemplo, cavalo C3, que é um erro, né? Porque ele já tá deixando eu entrar em F4. Mas eu tô fazendo isso só para mostrar as ideias, né? Aí, por exemplo, cavalo F4. Essa é a posição dos sonhos, assim, pro jogador de pretas. Por quê? Eu tô ameaçando uma série de coisas, né? Eu tô ameaçando em H3, tô ameaçando mate, né? Tô ameaçando umas entradas aqui depois, né? Seria interessante se meu bicho estivesse nessa diagonal ainda, né? Se ele não tivesse tomado ainda. Então, esse é o planinho que eu queria mostrar pra vocês. Chegar nessa posição onde você coloca uma peça sua em F4, de preferência um cavalo, e faz essa bateria de ataque com a dama e com o cavalo, certo? E aí você pode chegar nessa posição de várias maneiras, né? Então é um planinho básico que tem na abertura italiana. Eu vi num vídeo do Nakamura, né? Ele mostra esse planinho, mas já aconteceu de outra forma, né? Onde as brancas não foram tão colaborativas, certo? Mas entenda, pode ser muito bem que isso aqui aconteça, porque eu não fiz nenhum lance miraculoso, né? Pode ser que sejam lances naturais, né? Eu ameaço ali o cavalo, jogo H3, aí eu jogo bispo E6, você pode encontrar um adversário que faça exatamente isso, né? Ele vai lá e toma, você toma, ele vai trazer o cavalo, com a ideia de trazer pra cá, então são lances que, embora sejam ruins, tem alguma ideia. E pode ser que muito bem uma pessoa acabe jogando, né, contra você. E aí você pensa em passar a sua dama e levar o seu cavalo ali para F4 e começar uma bateria de ataque em cima do rei adversário, certo? Então é um planinho básico para você desequilibrar na abertura italiana. Então, o que que eu falei para vocês? Duas coisas, né? Primeiro, como ganhar esse bispo, né? Por exemplo, aqui eu já estou ameaçando ganhar ele. Se ele jogar um lance como H3, eu vou jogar o cavalo A5 e vou pegar esse bispo, que é um bispo muito importante, né? E além disso, eu vou ficar com um par de bispo na posição, né? Então, mais um ponto positivo aí pra mim, certo? E também tem a outra ideia, que é justamente fazer o nosso planinho para atacar o rei adversário, certo, pessoal? Então, essas eram as ideias que eu queria falar aqui com vocês sobre a abertura italiana, certo? Deixe o seu like, deixe seu comentário, tá? Deixe aí também ideias que você também conhece nessa abertura, porque aí já vai agregando no vídeo também, certo, pessoal? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e até a próxima, pessoal. Valeu!